Informamos a igreja as atividades semanais, sempre destacando as oficiais, né? Acredito que os irmãos reparam bem isso. E quando nós afirmamos, declaramos, falamos sobre as oficiais, nós fazemos referência justamente àquelas que são destinadas a toda a congregação, uma vez que nós temos alguns momentos com as mulheres, somente com os homens. As oficiais chamam a atenção por causa disso, objetivando chamar a atenção do corpo todo, porque é um momento onde todos devem participar. É o caso, né, da nossa reunião semanal de doutrina e oração, voltada, óbvio, para o aprendizado e para a oração comunitária. Todavia, nós percebemos, irmãos, que apesar de nossos incentivos, orientações e constantes exortações, percebe-se que alguns fazem pouco caso dela. Alguns só participam quando estão escalados para alguma tarefa, outros ressurgem das cinzas de vez em quando, mas o impressionante é que tantos outros nem sequer participam. É mais fácil ver chuva no sertão do que certos crentes na reunião de oração. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós não percebemos que isso pode estar denunciando um problema gravíssimo: falta de uma vida de oração. E como disse o puritano Thomas Brooks, quem deixa de falar com Deus, logo deixará de andar com Ele. E claro, irmãos, o contrário é verdade. Quem anda com Deus nunca deixará de falar com Ele. É o caso dos sacerdotes ordenados por Deus. Você deve lembrar bem que eles foram designados para servir na casa de Deus, na habitação do Altíssimo, mas ao mesmo instante eles foram ali exortados quanto à santidade. Deveriam ser puros, deveriam ser fiéis no serviço. Mas observe que nada foi dito com respeito à oração, né? Tudo se resumia a carne, sangue, vestes, sacrifícios, tecidos, tenda, tabernáculo, enfim. Só que agora Deus vai e ordena que se construa um altar de incenso. Ele queria uma fumaceira perfumando sua tenda. Mas a pergunta óbvia é: será que Deus ordenou isso para tirar aquele cheiro de carne queimada constante diante dos sacrifícios? Claro que não, irmãos. Para nos ensinar, e ensinar antes de tudo aos sacerdotes na época, o caminho da oração. Os sacerdotes precisavam aprender também que a oração é também um tempo sagrado. Isso vai apontar, óbvio, irmãos, justamente para Cristo, o Emanuel, o nosso eterno intercessor. E assim, irmãos, nós aprendemos automaticamente. O Senhor nos ensina sobre o valor da oração na vida do cristão. Vamos perceber isso a partir da exposição do texto. Inicialmente, nós vamos ver que Deus, ele ordena que se construa mais uma mobília para a tenda do tabernáculo, que é o altar do incenso. E deveria ser feita da seguinte forma. Veja aí os versos de número 1 ao verso de número 5. Faça também um altar para queimar incenso. Faça-o de madeira de acácia. Será quadrado, tendo 45 centímetros de comprimento e 45 de largura, e a altura será de 90 centímetros. Os chifres formarão uma só peça com ele. Revista-o de ouro puro, a parte superior, as paredes ao redor e os chifres. Ponha também um remate de ouro ao redor. Faça também 2 argolas de ouro e coloque-as debaixo do remate. Coloque-as de ambos os lados. Por essas argolas serão passados os cabos quando o altar for transportado. Faça esses cabos de madeira de acácia, revestindo-os de ouro. Notem, irmãos, que
Deus está ordenando a construção de um objeto que não é um objeto muito grande. A NAA, ela traduz automaticamente, se você está com a ARA, ela traduz automaticamente os significados dessas metragens que você tem aí na sua tradução ARA. E como vimos, 45 por 45 centímetros, e tinha mais ou menos 90 centímetros de altura. Deus ordena que, assim como foi feito com alguns outros itens do tabernáculo, ele também fosse feito de madeira, de acácia, uma madeira resistente, mas o Senhor tem a preocupação de que essa caixa ela seja revestida totalmente de ouro, porque lembre-se, ela vai ficar dentro do lugar chamado santo, e o Senhor diz que deve ter também uma borda ou uma coroa de ouro ao redor, onde ali ficarão chifres, um tipo de coroa acima da caixa. Então tinham esses chifres ao redor, porque, prestem atenção, ele se assemelha ao altar de bronze que está no átrio. Lembre-se que nós falamos aqui que o Senhor ordenou a construção de um altar de bronze fora da tenda, que deveria também ter chifres, ou seja, o Senhor está fazendo algo parecidíssimo. Inclusive o Senhor diz que debaixo dessa coroa deve ter algumas argolas, para que essas argolas elas sirvam para colocar as varas, que também deveriam ser revestidas de ouro, para que, quando o tabernáculo se movesse pelo deserto, automaticamente o altar também fosse movimentado ou fosse tirado do seu lugar. Agora, um detalhe importante é que Deus vai ordenar também o lugar onde o altar do incenso deveria ficar. Preste atenção que esse detalhe é importantíssimo. Veja o verso de número 6. Ponha o altar em frente do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me encontrarei com você. Irmãos, o Senhor está ordenando aqui, como nós acabamos de observar no texto, que esse item ele vai ficar no santo lugar. Lembre-se da divisão do tabernáculo, o pátio, o santo e o santo dos santos. O Senhor está dizendo, esse item deve ficar no santo lugar. A posição dele entre a mesa do pão da propiciação e o candelabro de ouro, ou seja, ele vai ficar no meio, só que o Senhor ordena que ele fique em frente à arca da aliança. A arca da aliança, que está no centro do santo dos santos, e Deus está ordenando que esse altar ele fique de frente para a arca, mas não é frontal em distância, muito próximo, que a única coisa que vai separar o altar do incenso da arca da aliança é justamente o véu. Irmãos, isso é tão próximo que, se você ler Hebreus capítulo 9, verso 3 a 4, por causa dessa proximidade, o autor aos Hebreus chega a dizer que o altar do incenso é um item do Santo dos Santos, justamente pela sua proximidade com a arca da aliança. Então, visualizem, o altar do incenso está bem pertinho da arca. O que divide? O véu que separa o santo do santo dos santos. Por que isso, irmãos? O Senhor está ensinando ao seu povo, óbvio, e no caso aos sacerdotes, que quando eles estivessem diante do altar, eles deveriam lembrar que eles estão diante de Deus. Antes de estarem próximo do altar, eles precisavam lembrar que ali estavam diretamente na frente de Deus, pois ali no Santo dos Santos estava a arca da aliança. Até os sacerdotes que não entravam no Santo dos Santos deveriam ter essa ideia em mente.
quando eles estivessem próximos do altar do incenso, eles estariam diante de Deus, e a única coisa que separava eles era o véu. E o que eles deveriam fazer? Uma vez que Deus ordena construir, Deus agora ordena a posição do altar, mas o que eles devem fazer ali? Versos 7 a 9, veja que ele diz: Arão queimará o incenso aromático sobre o altar. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo diante do Senhor de geração em geração. Não ofereçam incenso estranho sobre esse altar, nem holocausto, nem oferta de cereais. Também não ofereçam libações sobre ele. Em resumo, o que é que Deus está dizendo aqui? Deus está ordenando, irmãos, que os sacerdotes, Arão, no caso, o sumo sacerdote também, tanto pela manhã como pela tarde, assim como eles tinham a obrigação de manter aceso o candelabro, então eles pela manhã cuidavam das lâmpadas do candelabro para que o candelabro permanecesse aceso. No fim da tarde, a mesma coisa. Deus está ordenando aos sacerdotes que ao mesmo instante, no mesmo momento que eles fossem realizar a atividade de manter as luzes do candelabro acesas, Deus está ordenando que eles deveriam ao mesmo instante queimar incenso e perfumar o altar. Deus está ordenando que ao mesmo instante que eles fossem cuidar do candelabro, eles deveriam também oferecer incenso ao Senhor. E o Senhor está dizendo: essa é uma atividade que deve permanecer por todas as gerações. Isso deve ser feito continuamente por todas as gerações. Todavia, irmãos, apesar de ser um altar, ele deve ser usado somente para o incenso. Volte para o verso de número 9, veja, ele recebe o nome de altar. Isso é muito significativo, porque ele recebe o nome de altar, mas o Senhor diz: não ofereçam incenso estranho sobre esse altar, nem holocaustos, nem ofertas de cereais, também não ofereçam libações sobre ele. Veja o verso 34 e o verso 38 agora a respeito do incenso. O Senhor disse a Moisés: pegue a mesma quantidade, capítulo 30, viu, irmãos, verso 34 a 38. O Senhor disse a Moisés: pegue a mesma quantidade de substâncias aromáticas, estoraque, ônica, gálbano, incenso puro, e com isto faça incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Moa uma parte desse incenso e coloque-o diante da arca do testemunho, na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. Esse incenso será coisa santíssima para vocês. Porém, o incenso que vocês farão, segundo a composição deste, não o façam para seu uso pessoal. Santo será para o Senhor. Quem fizer incenso igual a este para o cheirar, será eliminado do meio do seu povo. É interessante, irmãos, aqui nós temos uma dificuldade, mais uma vez, textual. Nós não temos como especificar pelo hebraico que tipo de aromas são esses que o Senhor está providenciando aqui, as substâncias, estoraque, ônica, gálbano, incenso puro. Mas o que chama a atenção, é óbvio, é que o Senhor ordena
que elas deveriam ser misturadas em partes iguais e pulverizadas, ou seja, elas são misturadas e são transformadas em pó. Havia um tipo de bacia, um tipo de local onde o Senhor pedia para que colocasse esse incenso, tudo isso somente para Deus, uma vez que isso tudo é feito para o Senhor que é santo. E veja, assim como o Senhor proibiu, lá no versículo de número 9, que sacrifícios fossem oferecidos, embora fosse um altar, o Senhor também está proibindo aqui o uso próprio, ou que você retirasse esse incenso para outro lugar. Ou seja, o preparo do material era exclusivo para o santuário do Senhor e dedicado a Deus. Então ele não podia, em nenhum momento fazer de outra forma, nem, como as mulheres gostam, pegar um pouco de perfume e levar para a tenda dele para dar um cheiro na casa. O Senhor está dizendo que é um uso exclusivo para o tabernáculo. E quando as informações se complementam, o Senhor está ameaçando os sacerdotes, o sumo sacerdote, caso eles ousassem fazer diferente. Deus diz: eu vou eliminar vocês do meu povo. E para você ver que Deus não estava blefando, é justamente Nadab e Abiú, lembra? Os filhos, justamente diz lá em Levítico capítulo 10 que eles ofereceram fogo estranho, ou seja, eles manipularam e fizeram alguma coisa que Deus não ordenou e Deus matou eles. Para você ver que Deus não estava blefando. Isto é, irmãos, mais uma vez, quem não adora como Deus ordena, oferece fogo estranho. Não é somente ter incenso, é ter o incenso que Deus está ordenando, Não é somente ter o culto, é ter o culto que Deus ordena. Isso é muito importante, a gente não pode esquecer disso, Mas aí vem aquela questão, como sempre, do sofrimento do pregador. Sim, e daí? Tudo bem, construir um altar, perfume, isso, aquilo, todos esses detalhes, mas o que isso tem a ver? O que isso quer nos ensinar? O que toda essa fumaceira significava? Seria uma forma de Deus, a sacada de Deus, vai assar muita carne, vai assar muita tripa, muita coisa, vamos botar aqui um aromazinho, para que os tecidos não fiquem com um perfume de carne assada, vamos dar um cheiro agradável. Nada disso, irmãos, porque o altar, ele justamente vem chamar aquele ponto que nós falamos introdutoriamente. O Senhor quer chamar a atenção para a oração, e nós vamos ver isso a partir de agora com maiores observações. É óbvio que você já percebeu que ele fica centralizado, ele fica muito próximo do véu, ele está diante da Arca da Aliança e é confundido pelo autor sagrado, o autor aos Hebreus, como sendo um item do Santo dos Santos, mas o texto diz que ele está tão próximo que ele está separado somente por um véu. Então, quando o sacerdote ele se aproximava para queimar o incenso pela manhã ou pela noite, ele deveria entender que ele está bem próximo do Senhor, Só o que se separava ele da Arca da Aliança era o véu. E é justamente um lugar, irmãos, que o sacerdote está se apresentando especificamente em oração. Isso fica mais claro, irmãos, quando fazemos teologia bíblica. Por exemplo, abra rapidinho, veja o que Davi diz no Salmo 141, verso de número 1 e 2. Peço paciência aos irmãos, nós vamos analisar alguns textos para entendermos
para fazermos essas conexões e mostrarmos aos irmãos o ponto, né, que de fato o Senhor quer mostrar aqui os sacerdotes e a nós, igreja. Veja o verso número 1 e o verso de número 2 do Salmo de número 141, quando Davi diz: Senhor, eu clamo a Ti, apressa-te em me socorrer, inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Veja que ele está orando. Olha a forma, a analogia que Davi faz. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Notem, irmãos, Davi está fazendo referência ao ritual de queimar o incenso no tabernáculo, apesar de não ser sacerdote, que essa é uma ordem para os sacerdotes, o sumo sacerdote. E aqui ele está dizendo: Deus, receba a minha oração da mesma forma como o Senhor aceita o incenso de oração no tabernáculo. Avança um pouquinho comigo no Novo Testamento para ver também isso como fica evidente em Lucas, capítulo de número 1. Observe o verso, a princípio, o verso de número 8 ao 11. Lucas, capítulo 1, fica depois de Apocalipse, viu? Lucas 1, 8 a 11. Veja o que é que diz o texto sagrado. Lucas, capítulo 1, verso 8 a 11. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. O que é que o texto está dizendo? Era o plantão de Zacarias, né? Então cabia ele agora queimar o incenso no altar. Enquanto isso, o texto está dizendo que o povo, na hora dele queimar o altar, o incenso, o povo estava lá fora orando. Só que o sacerdote também estava orando. Esse era o momento de oração sacerdotal com a pastor. Mas o texto não está dizendo isso, tá? É só prosseguir para o verso número 13, veja, vamos ler o verso 12. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Veja, irmãos, enquanto o povo orava, enquanto o sacerdote orava pelo povo, o incenso estava simbolizando este momento de oração que subia ao trono de Deus. Mas, se você não estiver convencido, nós temos também no livro de Apocalipse esse simbolismo. Abra aí Apocalipse capítulo 5, volte, né? Você estava em Lucas, volte para o livro anterior, Apocalipse capítulo 5, e veja o verso, por exemplo, de número 8. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se postraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Veja também o capítulo número 8, verso de número 3 e 4, o que é que diz a Escritura, mesmo livro. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Notem, irmãos, como as Escrituras, elas mostram que as orações do povo de Deus se unem ao incenso que é ofertado, e juntos a oração e o incenso sobem diante de Deus. Ou seja, irmãos, a gente viu tanta coisa, né, importante para o sacerdócio. A gente viu as vestes, a gente viu a beleza,
a gente viu a glória das vestes, a gente viu a santidade de tudo que ela representava, a gente viu a purificação, os sacrifícios, nós vimos muita coisa. Agora o Senhor está dizendo que a vida de oração faz parte do serviço sacerdotal. A vida de oração também é uma vida importante no ministério sacerdotal. E eles ofereciam orações diárias pelo povo de Deus, irmãos, simbolizado, na verdade, pela fumaça do incenso. E o Senhor está mostrando isso. Fazia parte, é fundamental, é essencial, é uma rotina, do serviço a Deus orar. É uma rotina. Não é à toa, irmãos, que as Escrituras elas são constantes a exortar a igreja quanto a uma vida de oração. Reparem, irmãos, que nós falamos na semana passada. Nós vimos que as mesmas coisas que acometeram os sacerdotes, acometeram os cristãos. Nós fomos lavados, nós fomos santificados, nós fomos justificados, recebemos a justiça de Cristo. Tudo isso para quê? Porque nós fomos separados para um serviço. Você recorda bem isso quando nós falamos no texto anterior. Agora para nós está dizendo também que a vida de oração faz parte do cristão. É uma realidade, é uma parte de sua vida diária. Lembre-se, sacerdote de manhã e à noite. De manhã e à noite. Faz parte da vida cristã. Não é, veja, não é um elemento esporádico que, se vermos a necessidade, o Senhor está dizendo que é próprio do serviço. É próprio do serviço, é próprio do servo orar, certo? Agora, você lembre-se que enfatizamos aqui por que um altar de incenso. Por que o nome altar? Se o Senhor proibiu oferecer sacrifícios, poderia ter dado outro nome. Por que semelhança com o altar de bronze que ficava fora da tenda? Por que isso? Isso é muito importante, irmãos. Por quê? Porque esse altar, o Senhor vai ordenar. Você vai voltar agora para o mesmo capítulo 30 que nós estávamos em Êxodo, e você vai ver que, mesmo sendo um altar de incenso, Deus vai ordenar que esse altar também deveria ser sacrificado, ou receber o sangue dos sacrifícios. Capítulo 30, veja o verso de número 10. Uma vez por ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar, com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez por ano, fará expiação sobre ele, de geração em geração. É altar altíssimo, santíssimo, melhor dizendo, ao Senhor. Olha, irmãos, que desenho fantástico aqui. Uma vez por ano, o Senhor está dizendo, no dia da expiação, o dia de perdão de pecados. Lembre-se disso. Quando o Senhor falou lá no capítulo 29 sobre o cordeiro que seria morto para expiar pecado. Então esse é o dia do perdão. O Senhor está dizendo que esse animal que vai ser morto, o sangue dele deveria ser retirado como oferta pelo pecado. Agora Deus diz, Arão vai levar cuidadosamente, vai coletar esse sangue, vai levar para dentro do tabernáculo para aspergir tanto no trono da misericórdia, no Santo dos Santos, mas ele diz também no altar do incenso. Você vai ver mais detalhes em Levítico capítulo 16, por exemplo. E aqui, irmãos, é importante, veja, no dia da expiação, no altar vai ser oferecido o sacrifício pelo pecado, colha o sangue, esse sangue que vai ser aspergido no Santo dos Santos, no tabernáculo
lá em cima da arca, ele também deve aspergir o altar do incenso. Agora, irmãos, volto a perguntar, né, por que isso não é um detalhe simples, isso não é uma coisa que caiu de paraquedas no texto. E aí volto a dizer, porque Deus proíbe justamente o sacrifício naquele lugar, mas ainda o chama de altar? Porque era um altar de incenso e Deus ainda exigia que o sangue estivesse ali presente. Então, vamos pensar. Deus está dizendo que é próprio do sacerdócio, e nós aprendemos também que é próprio do nosso sacerdócio universal, uma vez que nós somos sacerdotes também, é próprio uma vida de oração. E Deus está automaticamente estabelecendo um vínculo importante, um vínculo entre o altar de bronze e o altar de ouro. Por quê? Porque, irmãos, lembre-se que os sacerdotes, eles ofereciam incenso ao amanhecer e ao anoitecer, ao mesmo instante em que ofereciam um carneiro sacrificial. Ou seja, o Senhor está falando de um ato que acontecia de uma forma sincronizada. Existia uma ligação entre os dois altares, tanto em sua forma como em sua função. Então, qual é o significado disso? Se os nossos pecados não forem perdoados, o sangue da expiação, nossas orações não serão aceitas por Deus. Para que se aproxime intimamente diante de Deus em orações, é preciso um sacrifício antes. O que nos garante, irmãos, Deus está dizendo, um lugar diante de Deus para orar, bem pertinho dele, é um sacrifício. Nossas orações, elas são aceitas, porque antes um sacrifício foi feito. Antes o sangue foi derramado para expiar os pecados. Por isso que quando eles entravam para oferecer o incenso às suas orações, Deus ouvia as suas orações, porque antes um sacrifício foi feito. Isto é, irmãos, Deus não está dizendo somente que a oração é elemento essencial do serviço sacerdotal e do serviço cristão, da vida cristã, mas Deus está dizendo também que a verdadeira oração, ela é aceitável quando ela é fruto, ou quando ela frutifica de uma graça que Deus manifesta na redenção. Eu só posso me aproximar de Deus intimamente, porque, irmãos, entendam, essa proximidade com o Santo dos Santos está mostrando o que é a oração. A oração é um elemento que nos mostra uma intimidade, um relacionamento profundo. Por isso que antes o pecado deveria ser expiado, para que as orações elas fossem aceitas. Eles não poderiam se aproximar de Deus em oração sem que antes os pecados fossem expiados. E aí, irmãos, lógico, a princípio, o que é que isso aponta para Cristo? Primeiro, irmãos, você pode me perguntar, pastor, Deus ouve as orações de todas as pessoas? Sim, até porque Ele é onisciente. Ele sabe, Ele ouve, né? A grande questão bíblica, irmãos, é se Ele aceita cada oração. Aí é outro problema, né? Não é questão se Ele ouve, mas a questão é se Ele aceita a oração. E aqui está o ponto. Os sacerdotes, eles iam, mas eles eram aceitos, suas orações eram aceitas, porque antes um sacrifício foi feito por eles, irmãos. E claro, esse é um desenho nosso, meus irmãos. Todos nós somos pecadores, nós sabemos disso.
E sabemos o que o pecado faz, ele separa o homem de Deus. Portanto, antes de nos aproximarmos em oração, nós precisamos de uma coisa fundamental: perdão, para que nós nos apresentemos diante de Deus sem ofendê-lo. Nós precisamos de um sacrifício. Por isso que os israelitas ofereciam o sacrifício no dia da expiação. Nós, como os cristãos, nós nos aproximamos de Deus intimamente com base em que sacrifício? No sacrifício de Cristo. Veja o autor aos Hebreus, no capítulo número 10, verso de número 19 a 20. Veja o que ele diz, né? Repare a analogia, o autor aos Hebreus fazendo justamente a aplicação dos elementos do tabernáculo em Cristo, capítulo 10, verso 19 a 20. Veja o que o Senhor diz, né? Porque verso de número 19 e 20 do capítulo 10. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, é interessante, né? Eu entrar diante da presença de Deus pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Observe, irmãos, veja a reflexão do autor. A morte de Cristo abre o caminho para nos achegarmos a Deus em oração. É o sacrifício dele que nos faz penetrar. Por isso que, irmãos, quando nós oramos em nome de Jesus, nós não fazemos isso por uma questão do nome de Jesus ser uma fórmula mágica. Em nome de Jesus é uma base teológica, é um fundamento legal do qual o cristão ele vai chegar diante de Deus sem qualquer reprovação. Quando ele diz em nome de Cristo, ele está dizendo: eu estou aqui porque um sacrifício foi feito antes, por isso que eu posso entrar. E o autor aos Hebreus diz: você pode entrar. Ele é um ingresso desse grande evento litúrgico, porque, irmãos, notem, o que o Senhor quer nos ensinar é que a oração é um grande evento litúrgico. É uma porta que vai me dar acesso aos salões do reino. Notem, irmãos, é aquilo que vai fazer com que eu adentre no Santo dos Santos, onde Deus está em sua glória, sentado intimamente, permitindo que eu tenha uma audiência com Ele, sem ofendê-lo. A oração é um grande evento litúrgico. Claro, irmãos, diante do exposto significa que não somente é um evento litúrgico, mas que Deus nos ouve. Lembre, irmãos, que o povo, para ter suas orações atendidas, passavam por Arão, e ele queimava incensos, orava ao Senhor em nome do povo. Agora nós temos o nosso Arão, nós temos o nosso representante, que apresenta nossas orações a Deus. É interessante, irmãos, porque o autor aos Hebreus diz que ele está lá, sempre intercedendo por nós. O sacerdote saía de vez em quando, não era em todo momento, era somente de manhã, somente na parte da tarde, e o Senhor está dizendo: não, esse sacerdote que adentrou no Santo dos Santos, ele está lá para todo sempre, intercedendo por nós, sentado à direita de Deus. O autor aos Hebreus está querendo chamar justamente a atenção, porque o Emanuel é o nosso intercessor eterno. Sabe o que significa isso, irmãos? Sabe o que significa isso, fazendo essas analogias, tabernáculo, com o que o autor aos Hebreus está querendo nos mostrar? É que ele vive para sempre lá no céu, mas não ocioso, feito pastor, não é? A Bíblia diz que ele está lá nos céus, vivendo uma vida mediadora para nós. Então não é só de manhã, não é só no finalzinho da tarde, é o dia inteiro, o tempo todo ele está lá intercedendo por nós. Então o que acontece? Quando nós oramos, irmãos,
assim como a fumaça era acesa no tabernáculo e subia até Deus como um aroma suave, nossas orações sobem acesas como aromas suaves, mas só que com o fogo do amor de Cristo. Tanto é que quando nós pecamos, João diz assim: se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto, pertinho, bem próximo, colado, igual a ele, para interceder por nós, para que os nossos pecados, para que haja a propiciação dos nossos pecados. Sabe o que isso significa, irmãos? Eu reproduzo aqui as palavras do puritano John Owen: ter Cristo junto ao Pai é ter um intercessor perpetuamente presente em favor dos que creem. Ele não intercede como alguém que suplica de fora, mas como alguém que está à direita de Deus, apresentando o mérito do seu sacrifício. Sua presença ali é o nosso acesso seguro. Isto é, irmãos, o que o autor está nos dizendo, que os sacerdotes poderiam falhar em todo o seu processo de intercessão, ou até mesmo não serem recebidos por causa dos pecados deles. Nós vimos aqui, lembramos na verdade, de Levítico 10, Nadab e Abiú, que morreram porque ofereceram fogo estranho. Esse sacerdote não oferece fogo estranho. Ele nunca perde a gente de vista. Ele está atento a tudo. E intimamente, esse é o ponto do autor dos Hebreus, ele está intimamente, não existe véu que separe, não existe nada que separe, ele está intimamente junto ao Pai. E quando ele intercede por nós, vocês já pararam para pensar por que Cristo fez questão de ressurgir com o seu corpo, com as marcas de sua morte? Por que Cristo ficou com seu corpo glorificado, mas ainda com as marcas de seu sofrimento na cruz? Imagine, irmãos, ele dizendo ao Pai, estendendo a mão ao Pai, o Pai olhando para ele e vendo as marcas no seu corpo glorioso. Cristo clama pelo seu povo com base no seu sacrifício. E Deus vê o sacrifício do seu Filho e por isso Ele atende o nosso clamor. Irmãos, é Ele quem garante que nestes dias nossas orações estejam lá. Agora, nossas orações estão sendo ouvidas. Nossas orações em forma de cântico de salmos estão sendo ouvidas. Tudo tem chegado a Deus de uma forma suave, como um aroma suave, porque Cristo está lá mostrando a base do seu sacrifício. Era isso, irmãos, que o altar pretendia significar. Isso é muito importante, irmãos, porque às vezes nossas lutas nos dão a impressão de que os céus estão cerrados, Deus parece não mais nos ouvir, mas o que nós estamos lembrando aqui a partir disso é que a certeza que temos é que Cristo está lá, e isso é um grande incentivo à oração. É a certeza de que Ele está lá intercedendo. Eu só me lembro de Pedro: Senhor, eu vou com você até a morte. Pedro, o diabo pediu para te andar como trigo, mas eu roguei por ti. Ele está lá. É um incentivo, irmãos. Podemos clamar, podemos chorar, podemos confessar, pedir. Deus está dizendo: eu vou ouvir, porque um sacrifício foi feito por você. O Cordeiro morreu por você, por isso que eu vou lhe ouvir. E tudo vai da nossa boca diretamente para o ouvido de Deus, porque Cristo é quem sussurra nossas orações ao Pai.
Que privilégio, não é não? Que privilégio. Através do sacrifício de Cristo, acessamos os ouvidos do Deus Todo-Poderoso. A qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite, não tem esse negócio só de madrugada, não. A qualquer hora, qualquer momento. Papai estende o ouvido para ouvir as nossas orações. Podemos então pedir ajuda, força, perdão, provisão, sabedoria, santidade, graça. Isso é uma notícia maravilhosa. Quem se negaria a aproveitar esse privilégio extraordinário? Quem? Talvez você. Quantos irmãos não estão longe do altar da oração? Quantos? Quantos baniram da sua vida a oração? Quantos aqui não sabem mais o que é orar? Quantas vidas aqui, irmãos, não tem mais incenso? Muito pior, desdenham do altar da oração. Por isso, alguns fazem pouco caso da oração comunitária. Tem gente que até se inquieta com as orações longas no culto. Enquanto a igreja primitiva nos ensinava a perseverar na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações comunitárias, nós pregamos aos outros que a oração é insignificante e desdenham algo que foi conquistado através de sangue. Por isso, irmãos, essa seja uma razão de tanta gente fria, tanta gente morta, tanta gente vazia, tanta gente caindo de pecado. Aí eu vou reproduzir as palavras de Giovanni. Aquele que não ora é como um homem sem respiração espiritual. Quando o coração deixa de falar com Deus, começa a morrer para ele. Quando o coração deixa de falar com Deus, começa a morrer para ele. O desdém pela oração é um sinal certo de que a alma está adoecida. Por isso, irmãos, eu digo, a ausência na reunião de oração comunitária, em muitos casos, não é simplesmente uma ausência, é que você está doente espiritualmente. É uma doença que você tem. Você está doente. Não existe cristão saudável que não ora, irmãos. Não existe cristão saudável que não ora. É próprio do serviço tempo de oração. Aí o Baxter, Richard Baxter é um dos homens que mais confronta. Ele vai e endossa: a alma que cessa de orar logo se afasta da presença de Deus. A oração constante mantém o coração quente. A negligência o torna frio e endurecido. Aí ele diz: sabe por que muitos perecem? Não porque negaram a fé, mas porque começaram negligenciando a oração. Quem despreza, irmãos, a oração revela formalismo e morte espiritual. Porque a piedade verdadeira não é apenas ouvir ou falar de Deus, mas também falar com Deus. Onde não há oração, meus irmãos, há apenas aparência de fé. Há apenas aparência de fé. Então o que você deve fazer? Você ouviu que privilégio. Preparando esse sermão, os irmãos, e pensando, que privilégio. Quando eu fiquei pensando na minha devocional de manhã,
Geralmente boto minha cadeira game encostada na minha mesa e me ajoelho e coloco a testa no forro, e a minha boca fica entre dois colchonetes que ficam pregados para confortar a coluna. E fica como se fosse um buraco, né? E eu fico falando ali, o ar fica saindo por esse buraco para o outro lado. E eu meditando no que estava aprendendo e dizendo, quando eu estou aqui de joelhos falando, estou falando intimamente aos ouvidos do Pai por meio de Cristo. Como se Deus estivesse ali, sentado à mesa, ouvindo intimamente tudo o que eu tenho a dizer para Ele, e aquilo que eu também não digo, ou que eu não disse, porque Cristo está intercedendo por nós. Que privilégio, irmãos! Mas nós desprezamos. É uma batalha para a gente orar. A gente bota tanta dificuldade para orar. A gente cria tanto problema para orar. A gente arruma tanta desculpa para não vir na reunião de terça-feira. O que devemos fazer então, irmãos? Orar o tempo todo, como os israelitas, de manhã e de noite. Não é à toa o que Paulo diz: orai sem cessar. Quando acordar e eu deitar, ore. Não negligencie o doce altar de oração. Nós temos a promessa de que Ele está ouvindo. Nós temos um incentivo divino. Ore, porque eu vou lhe ouvir. Você tem orado? Você orou hoje? Você vai orar amanhã? Você vai vir aqui na terça-feira orar, esse privilégio santo de estar com os santos, orando ao Senhor? Ou você tem perdido esse privilégio santo? Finalizo, irmãos, dizendo e enfatizando: muitos não oram com o povo de Deus porque já abandonaram o caminho da oração. A vida de oração de muitos se resume a 10 segundos na hora do almoço, dizendo: eu te agradeço, Deus, pelo alimento, amém. Senta como um animal na mesa. Um puritano dizia: alguém que senta à mesa e não agradece ao Senhor é como um animal que vai loucamente degustar a sua ração. Mas isso denuncia muitas vezes que a vida de oração acabou, já não existe mais. E quanto de vocês, irmãos, reflitam, quanto de vocês são muito teólogos, já conhecem a sistemática, teologia bíblica, joelhos estão intactos. Eu agora leio os puritanos. Você não tem vergonha na cara, não? Porque às vezes eu tenho. Eu olho para os puritanos, homens que passavam 3, 4 horas orando, por isso que tocaram fogo onde chegaram. Eu oro 1 hora e fico cansado. Mas a gente acha que é alguma coisa, porque agora leu as Institutas de João Calvino. E o nosso altar de oração abandonado, nem incenso temos mais. É só um objeto, uma mobília que enfeita a nossa casa e não a nossa alma. Por isso muitos frios, irmãos. Por isso muita gente endurecida. Por isso muita gente que a gente fala e não consegue ouvir.
Por isso que é tanta gente que a gente chama um arrependimento e não se arrepende. Abandonaram, irmãos, a oração. Esfriaram. Mas o que o Senhor está nos ensinando hoje, irmãos, que é possível voltar ainda a esse altar. É possível ainda. É possível ainda você voltar. Porque há um sacrifício que você pode, em nome dele, se achegar ao Pai. E você precisa voltar para ele, urgentemente, em nome de Cristo, antes que seja tarde demais. Porque no inferno, Deus não ouvirá o seu clamor. Não ouvirá suas orações. Não haverá mais intercessor por você. Haverá sim um juiz contra você. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua lei, pelos teus ensinos, Senhor, mais uma vez, edifica-nos para a glória do teu santo nome e nos faz orar, Senhor, nos faz restaurar esta vida que muitas vezes em muitos foi abandonada. Nos estimula e nos fortalece, Senhor, para sermos servos que oram, que te buscam, para a glória do teu santo nome. Amém.